Olá pessoal, vamos para a aula 279, avaliando aprendizados sobre quantidade de calor latente. Um bloco de chumbo, cujo calor latente vale 94,5 calorias por grama. Então, um bloco de chumbo, calor latente de fusão, calor de fusão desse bloco de chumbo, 94,5 calorias por grama. É aquecido por uma fonte de calor que fornece 100 calorias por minuto. Ao ser atingida a temperatura de fusão, que é 327 graus Celsius, o bloco demora 5 minutos para fundir completamente. Determine a massa desse bloco de chumbo. Bom, ele me deu a potência térmica, ele me disse que são 100 calorias por minuto. Então a potência, lembrando, potência é a quantidade de calor por tempo. Tanto faz se essa quantidade de calor é sensível ou latente. Se são 100 calorias por minuto, nem precisa de formulazinha. Se demorou 5 minutos para aquecer, então ΔT de 5 minutos, então a quantidade de calor é a potência vezes o intervalo de tempo, ou faz a regra de 3, eu acho mais prático, né, para não ficar memorizando fórmula. Ó, 100 calorias por minutos, faz uma regra de 3, 5 minutos, 500 calorias, tá? 100 calorias por minuto. Eu quero lembrá-los que as fórmulas sempre são decorrentes de um raciocínio. Essa formulazinha é decorrente de uma regra de 3, raciocínio extremamente simples. Em 5 minutos, tá aqui. Então, 500 calorias são fornecidas. Bom, agora ele quer saber a massa de chumbo que eu usei. Então, se a quantidade de calor latente é M vezes L, uma outra regra de 3. Então, se eu forneci uma quantidade de calor de 500 calorias, qual eu devo ter usado de massa em quilogramas? Em gramas, aliás, desculpa, 94,5 calorias por grama. Bom, se fosse 500 por 100, daria 5 gramas. Mas 500 por 94 vai dar um pouquinho mais. Se tu fizer aí a conta, eu não vou fazer, tá? Aproximadamente 5,3 gramas. Tá? 5,3 gramas é a razão entre 500 e 94,5. Então está aí a questão de número 1. Número 2, estou avaliando aprendizado. Uma garrafa térmica contém em equilíbrio e sob a pressão de 1 atm, 0,5 litros de água e 400 gramas de gelo. Sabendo-se que entra calor na água a uma taxa de 0,2 quilocalorias por minuto, determine em minuto o tempo necessário para que o gelo derreta totalmente. Então olha só, tem 400 gramas de gelo, tá? 0,5 litros de água, 40 de em equilíbrio, imagine em equilíbrio, tá? Não fala isso, mas em equilíbrio a 0. Aí eu tenho que derreter 400 gramas de gelo. 400 gramas de gelo. Ele quer saber o tempo, te deu a potência térmica. Foi dado que o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama. Bom, aqui eu já sei calcular quanto de calor vai ser necessário para derreter o gelo. A quantidade de calor para derreter latente é M vezes L. Então a quantidade de calor necessária é 400 gramas vezes 80 calorias por grama. Então nós vamos ter aqui quanto? 4 vezes 8, 32. Com mais 3 zeros, 32.000 calorias para derreter. Tá? É-me dito que a potência é 0,2, a potência é 0,2 quilocaloria por minuto, ou seja, 200 calorias por minuto. Ele quer saber o tempo. Então vamos lá. Eu sei que potência é quantidade de calor pelo tempo. Portanto, intervalo de tempo vai ser a quantidade de calor pela potência. Quantidade de calor, eu já sei que vai ser necessário 32.000 calorias. Nota que eu tive que passar de quilocalorias para caloria, porque aqui estava caloria. Não
posso deixar. Ou passar 32 mil calorias também para 32 quilocalorias também podia ser, tanto faz. Eu tenho que deixar as unidades iguais. 32 mil por 200 calorias, ó, caloria por minuto, então a resposta aqui vai ser em minutos. Então vamos simplificar, 2 zeros no denominador com 2 zeros no numerador, 320 por 2, 160 minutos. Opa, isso aqui não é a potência, isso aqui é o delta T, né? Tá lá, o delta T tá aqui, ó. Delta T. Delta T, 160 minutos. Está aí a resposta da 2. Vamos para a 3. Se fornecermos calor a uma taxa constante de 100 calorias por segundo ao interior de um recipiente contendo inicialmente 100 gramas de gelo puro a menos 10, depois de quanto tempo teremos 100 gramas de água a 40 graus Celsius? Ah, esse processo é um pouquinho mais demorado. Olha a 3, ó. Eu tenho gelo, 100 gramas de gelo a... Ó, 100 gramas de gelo estado sólido a menos 10 graus Celsius. Ele quer saber quanto tempo vai demorar uma taxa de 100 calorias por segundo para obter 40 água a 40 graus Celsius. A água vai direto de sólido para líquido a 40 graus Celsius? Não, ela passa primeiro, olha aqui, ó. Primeiro eu tenho que aquecer a água até 0 graus Celsius, que é onde vai acontecer a fusão. Então, nota que a massa fica constante. Então, primeiro, menos 10 para 0. Segundo, vai de 0 graus Celsius sólido para 0 graus Celsius líquidos. E após isso, vai para 40 graus Celsius líquido. Então, tem 3 trocas de calor. Tem uma primeira quantidade de calor, Q1, que é sensível. Tem uma Q2 que é latente e tem uma Q3 que é sensível. A quantidade de calor sensível nós já sabemos calcular, MC delta T. Então vamos lá, fazendo a conta. Q1, massa vezes calor específico do gelo vezes a variação de temperatura. Foi dado na questão que o calor específico do gelo é 0,5 caloria por grama grau Celsius. Tem que me dar essas coisas, não precisa saber decor. Então a quantidade de calor usada para o gelo ir de menos 10 para 0 é 100 vezes 0,5 vezes delta T de menos 10 para 0, o delta T1 aqui, vamos chamar assim, é 10 graus Celsius. E é 10 positivo mesmo, porque é de menos 10 a 0, cresce 10. Né? Pega a final 0 menos a inicial 0 menos menos 10, mais 10. Então 10 vezes 0,5 dá 5. Q1 dá 500 calorias. Então está aí a Q1. Agora, a quantidade de calor Q2 é latente, porque vai de 0 graus Celsius sólido para 0 graus Celsius líquido. Então é latente. Vamos lá para a Q2. M vezes L, a fusão, foi dado também. 80 calorias por grama. Então vamos lá. 100 gramas vezes 80 calorias por grama, 8.000 calorias só para fundir. E finalmente a última quantidade de calor sensível é aquela quantidade de calor para ir de 0 a 40, aí é a água Q3. Então Q3 é MC, calor específico da água, agora vezes o delta T desse processo. A quantidade de calor da água são os mesmos 100 gramas de água, 1 caloria por grama grau Celsius e 400. Aqui então 40. 40 vezes 100, 4.000 calorias. Então eu sei que a quantidade de calor total é 500 mais 8.000 mais 4.000, 12.500. Essa é a quantidade de calor total. Eu somo. Então, 12.500 calorias. Ele me deu que a potência é de 100 calorias por segundo.
Potência é 100 calorias por segundo. Olha como é fácil. Então, para precisar de 12.500, quanto tempo em segundos? Tá ali, formulazinha da potência. ΔT é a quantidade de calor pela potência, ou faz regra de 3. Eu prefiro que tu faça com regra de 3. Então, 12.500 sobre 100, resposta, intervalo de tempo, 125 segundos. Está aí, então, são 3 trocas de calor, 2 sensíveis e 1 latente. Tá? Então, tá aí. 4, questão número 4 e última aí do avaliando o aprendizado. Então nós temos agora o que? Deseja-se transformar 200 gramas de gelo a menos 20 em água a 40 graus Celsius. A. Qual a quantidade de calor total utilizada nesse processo? B. Esboce a curva de temperatura do sistema em função da quantidade de calor fornecida. Tá? Então essa eu vou ter que fazer um gráfico. É parecida com a anterior. Eu quero fazer o quê? Eu quero transformar 200 gramas de gelo. Então 200 gramas de gelo. Esse tipo de questão é recorrente nas provas, tá? Em que muda de estado físico, muda de temperatura. Então você tem que treinar bastante esse tipo de questão. Então a massa de 200 gramas de gelo a menos 20. Então gelo a menos 20, sólido a menos 20 graus Celsius, vai ter que virar água a 40 graus Celsius. Então, primeiro, sólido vai para 0, água funde. Eu teria que falar que a pressão é normal, tanto na anterior como nessa, para que a fusão ocorra a 0 graus Celsius. A fusão pode não acontecer a 0? Pode, nós vamos ver isso aí mais tarde. Então, depois que eu transformei 0 sólido para 0 líquido, daí é que tu vai transformar de líquido para líquido a 40 graus Celsius. Novamente, 3 quantidades de calor. Então aqui eu tenho uma Q1 sensível, Q2 latente, Q3 sensível. Vamos lá às quantidades de calor. Então, Q1, massa vezes calor específico no estado sólido, gelo, vezes o delta de temperatura 1. Então, MC delta de temperatura, nós vamos para a questão de número 4, fazer aquele cálculo da quantidade de calor ali. Tá? Então, bora lá. Massa, 200 gramas. Massa, 200 gramas. Calor específico do gelo, hein? Tá no gelo, cuida aí. Apesar de ser H2O, o estado físico aqui é um, aqui é outro. Então, o calor específico depende do estado físico. Então, aqui 0,5 vezes de menos 20 a 0, cresce 20 na temperatura. 0,5 vezes 20 dá 10. 10 vezes 200, 2.000 calorias para a quantidade de calor que é 1. Beleza. Q2, quantidade de calor latente para derreter o gelo. M vezes L, também foi me dada a quantidade de calor latente. O calor latente, 200 vezes o L, 80 calorias por grama. Vai ver que tu vai usar muito esse 80 calorias por grama. Não estou botando unidade, já está tudo bonitinho. Tá? Então, 2 vezes 8, 16, com 3 zeros, 16.000 calorias. Por último, vamos calcular o Q3, a quantidade de calor sensível para ir de 0 a 40 graus Celsius. Tá? Então é bom treinar bastante esse tipo de questão. E aí vamos ao Q3. Então Q3 é MC da água vezes o delta de temperatura da água. Então Q3 é massa. Qual massa? 200 gramas. Vê que a massa ela se mantém, né, de um estado físico para outro. Calor específico, 1. Delta temperatura, 40 graus Celsius. Então Q3 vai dar 2 vezes 4, 8 vezes, 8.000 calorias. Então agora a quantidade, item A, qual é a quantidade de calor total
nesse processo. Item A, 2.000 mais 8.000, 10.000 mais 16.000, 26.000 calorias nesse processo total. Agora vamos cuidar aí o gráfico de aquecimento, né? Olha o que vai acontecer. Eu tenho uma quantidade de aqui temperatura em graus Celsius e aqui a quantidade de calor em calorias, tá? Então o que vai acontecer? Começa negativo, menos 20 a temperatura, ela sobe, depois fica zero e depois sobe até 40 graus Celsius. Tá? Então 40 graus Celsius. Então aqui tranquilo. Foi de menos 20 para zero, depois de zero manteve-se durante a mudança de estado físico e depois cresce até 40 graus Celsius. Agora, quanto foi necessário para ir de menos 20 a zero? 2.000 calorias. Se aqui é o 0, então aqui esse valor é 2.000 calorias. Agora, para fundir é necessário 16.000. Notem, daqui até aqui é 16.000. Se daqui até aqui é 16.000, esse valor no gráfico tem que ser 18.000. Ou seja, eu já vou somando. Então 2.000 para ir dizer daqui até aqui é 2.000. Ó, 2.000, que é a quantidade de calor sensível. Agora, daqui até aqui é 16. Então se aqui é 2.000 no gráfico, aqui tem que ser 18.000. E aqui tem que ser o 26.000 no gráfico. Por quê? Porque eu preciso de 8.000 para aquecer. Então uma coisa são aquelas quantidades. Então aqui o Q2, aqui o Q1 e aqui ó, o Q3 é 8.000. Mas no gráfico tu não põe Q1, Q2, Q3, já vai botando a soma. Então os pontos no gráfico, 2.000, 18.000 e 26.000. Essa é a tal da curva de aquecimento. Legal, né? Esse tipo de questão. Então, a aula está encerrada, as 4 questões avaliando o aprendizado. Até a próxima aula.